Essa manhã, antes de sair de casa, não sei se você é assim, mas antes de sair de casa, eu comecei a dar uma geral para poder deixar a casa apresentável. Você também é assim? A minha avó dizia, se sua cama estiver arrumada, a louça lavada e o lixo tirado, você já está com meio caminho andado. É assim? Então, se você vai casar, pega a dica. Cama arrumada, louça lavada e lixo tirado. Tudo bem. Eu desci, coloquei comida para o cachorro, comecei a tirar o lixo dos banheiros, aquela coisa toda. Depois que eu já tinha feito meu babyliss. E aí eu passei pelo lixo da cozinha e estava lotado o lixo da cozinha. Aí eu fui para a lavanderia, dei uma olhada na lavanderia, estendi um pano de chão, que estava na máquina, que eu tinha deixado batendo. Já fiz tudo isso hoje. E aí eu passei pelo lixo e falei assim, quando eu chegar eu tiro. E comecei a subir as escadas. No meio da escada o Senhor falou assim, quando você voltar já vai estar fedendo a casa toda. Aí eu desci as escadas novamente, peguei o saco de lixo e tirei o lixo. Amarrei o lixo e fui levando para fora. E aí o Senhor falou muito claro ao meu coração que hoje o Senhor iria tirar lixos emocionais que nós carregamos a vida toda. Lixos que por muitas vezes a gente olha e acaba nem nos incomodando mais, mas já está fedendo. Sabe aquela sujeira debaixo do tapete que a gente vai deixando? Na minha casa não é assim, porque eu sacudo tudo. Mas por muitas vezes a gente vai deixando algumas coisas escondidas e alguns lixos que a gente vai se acostumando com o mau cheiro. Hoje, o Senhor escolheu essa manhã para limpar o seu coração, limpar a sua alma. Tem muitas mulheres doentes achando que é demônio, que é espiritual, mas são doentes emocionais. E não tem coisa pior do que ser doente emocional. Não tem coisa pior. Eu não sei se você já conheceu alguém acumulador. Você já viu alguém acumulador? Que lota a casa de coisas? Hoje eu estou entregando para um anjo. E o Bruno vai representar esse anjo. Eu estou entregando para o anjo todo o lixo que eu carreguei a minha vida toda. E ele não vai ficar mais comigo. A partir de hoje, eu estou entregando nas mãos do Senhor. Entregando na cruz tudo aquilo que me feriu durante toda a minha trajetória. Amém? Pode tirar daqui que eu não quero mais ver isso. Tem lixo que a gente deixa dentro da alma, achando que não vai dar em nada, sabe? Não vai dar em nada. O problema é que uma hora, esse lixo vai começar a feder. Esse lixo pode ser mágoa, ciúme, rejeição, rancor, dor ignorada, palavras de maldição, palavras de agressão, agressões, mentiras, engano. E tudo isso a gente vai engolindo, 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 e o nosso corpo, uma hora, dá um estafe. Eu não sei você, mas quantas já se sentiram limpas por fora, tomaram aquele super banho, cheirosão, mas havia algo dentro do coração de vocês que estava gerando um aperto, um incômodo. Você já se sentiu assim? Você olha à sua volta, parece que está tudo bem, mas lá dentro tem alguma coisa que você sabe que não está bem. E o Espírito Santo, ele dá discernimento para nós e nos mostra o que está acontecendo, mas por muitas vezes a gente escolhe se calar e esconder. E tirar o lixo é uma tarefa que você precisa fazer. Ninguém pode tirar o seu lixo, é você que precisa tirar. E é uma decisão diária. Parar de esconder esses sentimentos que são tóxicos embaixo do tapete espiritual é abrir a janela da nossa alma para que o Espírito Santo possa soprar o seu vento, levando todas as impurezas que marcaram a nossa vida. Eu quero te encorajar a olhar para essa mulher linda que está do seu lado e dizer assim, hoje, o Espírito Santo vai te mostrar aonde está a sujeira escondida. Não é para te expor, mas é para te libertar. Para te libertar. A palavra que eu quero ler com vocês fica em Gênesis 45:1, e a versão que eu vou ler é a NVI. Eu vou começar a leitura, e assim que eles colocarem no telão, vocês vão me ajudando, como a gente sempre faz, tudo bem? Eu leio um versículo e vocês me ajudam no outro, pode ser? Vocês me ajudam, meninas? Você que está na live, seja abençoada, que o Senhor possa falar ao seu coração e que você possa ser tocada por Ele. Da mesma maneira que o Espírito Santo vai agir aqui, eu profetizo que aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, que o Espírito Santo possa liberar anjos ministradores, que vai fazer uma grande faxina hoje na sua alma, em nome de Jesus. Amém. Por muitas vezes a gente não entende que essa ferramenta da live tem alcançado muitas pessoas. Chega a testemunhos que vocês não imaginam, e isso é combustível para que a gente continue. Vou começar a leitura, tá bom?
A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali. Gritou: fazei sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Versículo 2. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiram responder-lhe. 4. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida que Deus me enviou diante de vocês. Versículo 6. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar a vida com grande livramento. Versículo 8. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os seus rebanhos acabarão na miséria. 12. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Vamos orar? Você pode curvar a sua cabeça? Pai, nessa hora eu apresento a Ti, Senhor, a Tua palavra, Senhor. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para poder entregar para as suas filhas nessa manhã, Pai. Nós liberamos acesso, Pai, ao nosso coração e às nossas emoções, Pai, para que o Senhor possa tomar o controle a partir de agora, Senhor. Que o Senhor possa trazer clareza, que o Senhor possa trazer verdade aos nossos corações, Pai. Senhor, será a última viagem ao passado, Pai, para que possamos viver o novo, Pai. Que nessa manhã, essas mulheres possam deixar essa bagagem, Senhor, emocional nesse altar, Pai. E que todo o lixo que tem acompanhado a vida e a trajetória dessas mulheres, impedindo delas viver plenamente aquilo que o Senhor sonhou para elas, Pai. Esse lixo, a partir de agora, Senhor, será desfeito pelo poder que há no Teu nome, Pai. Que o Senhor possa ficar conosco, se movendo, e que nós possamos Te ver e Te sentir neste lugar. Fica comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da palavra de hoje é assuma o governo. Qual é o subtítulo? Ficou mais ou menos. Eu vou falar assuma o governo, vocês vão falar o subtítulo, combinado assim? Assuma o governo. Tira a sujeira debaixo do tapete. Yes. Pesado, né? Quem tem tapete em casa aí? Tem tapete? Lá em casa eu tenho um pet maravilhoso, lindo, gente. Ele é fofinho, ele é muito manso, só que ele late o dia todinho e mija a casa toda. Então, o tapete é o lugar que ele escolhe para fazer xixi pelo menos 9 vezes ao dia. Então, o que eu fiz? Tirei o tapete. Tirei o tapete porque o Bob não gosta de tapete, decidiu que não gosta. Então, o tapete na minha casa não existe mais. Mas, em alguns momentos, se você abre uma gaveta da tua casa, você olha, tem uma sujeirinha ali, um cocôzinho de barata. Você já viu isso? Ou só aconteceu na minha casa? A moça vai em casa a semana toda, aí abre o armário debaixo da pia, tem um cocôzinho de barata. Da onde apareceu? Da onde surgiu aquilo? Sério, uma gaveta?
tem uma sujeirinha ali, de onde apareceu? E assim vai ficando, os resíduos vão ficando. E se a gente não se atentar, assim como você precisa fazer faxina na tua casa, você precisa fazer uma faxina dentro de você. E essa faxina demanda um trabalho, gente, e às vezes é um trabalho de anos. Porque a pastora Vanessa passou por uma faxina que durou pelo menos 3 anos. Os primeiros 3 anos da Evo foi o ano onde eu joguei cândida, joguei cloro, chorava. E o Senhor me limpou de dentro para fora. E hoje vocês estão vendo essa mulher limpa, remida, e com leveza para falar das suas dores, dos seus traumas vencidos e de tudo aquilo que enfrentou. A história que nós acabamos de ler retrata a narrativa de um homem muito conhecido, José. Quem não conhece José aqui? Com certeza na sua família tem alguém chamado José. Tem ou não tem? José e Maria é os nomes mais conhecidos do Brasil. Todo mundo gosta desse nome, José do Carmo, José, não é assim? José era um homem muito respeitado no seu tempo. Esse livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, vocês sabiam? Primeiro livro da Bíblia. E sabe quem escreveu Gênesis? Moisés. Qual que era o intuito de Moisés? Ele começou a contar os primeiros registros da história de Israel, e nesse livro ele conta a história completa de José, que parece uma novela. Gente, é uma história incrível, com riqueza de detalhes. Eu fico boba, porque eu vou lendo a Bíblia, eu falo, Jesus, que riqueza de detalhes. Esse menino sonhador, que se tornou um grande governador, um cargo que nem existia, foi um menino que passou por muitas coisas durante toda a sua infância. Recentemente, nós estivemos no Egito. Quem esteve com a gente na última caravana, e na última ministração eu falei sobre Moisés. E as ministrações, elas se interligam, porque foi Moisés que escreveu Gênesis, Moisés está contando a história de José. O Egito é conhecido como lugar de deserto, de escravidão, de esquecimento, de dor. Mas para José, o Egito foi treinamento. Fala aí, treinamento. Foi treinamento. Muitos homens e mulheres passaram pelo Egito e tem muitas histórias de superação, transformação, libertação e legado no Egito. José, quem foi José? José foi o filho amado de Jacó. Vocês sabem quem foi Jacó? Jacó foi aquele lá que enganou o pai dele, lembra? Que a mãe fez ele enganar. E aí ele fugiu de casa para se esconder na casa do tio, se apaixonou por uma mulher chamada Raquel, que era prima dele. O tio falou para ele assim, você vai ter que trabalhar 7 anos. Falei, 7 anos. Você imaginou trabalhar 7 anos por um marido? Você faria isso? As irmãs viram o olho. Ele trabalhou 7 anos para poder casar com a sua amada Raquel. E o texto bíblico diz que ela era linda, devia ser uma diva pop, tipo Gisele Bündchen. O texto diz que Raquel era maravilhosa, e ele se encantou por Raquel. Trabalhou 7 anos que nem viu. Porque quando a gente está apaixonado é assim, o tempo passa que a gente nem vê. 7 anos se passaram, o dia do casamento chegou, o dia das núpcias. E para o casamento ser consumado naquela época, os noivos entravam numa tenda, e aí consumiam o ato, e eles saíam com uma toalhinha com sangue para poder mostrar que, ó, uhul, consumimos o ato. Só que eu acho que embriagaram Jacó, porque não tinha como o irmão não saber que estava casando com a mulher. Tem como, gente? Você namora com um irmão e vai casar com outro? Ele devia estar muito chapado muito vinho ele devia ter tomado, porque o texto diz que ele dormiu, quando ele acordou, pá, era Lia. E o texto diz que Lia tinha os olhos tristes, eu imagino que ela devia ser vesga, então você imagina. Ele trabalhou para poder casar com Gisele Bündchen, casa com a irmã lá com os olhinhos assim, falou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E a irmã estava lá com a toalhinha, consumado, já era. Aí ele vai conversar com o tio, só que assim, o pastor sempre fala isso, o pecado que você quebra, depois ele te quebra. Jacó fez isso, ele enganou o pai, e depois ele foi enganado pelo tio. Uma hora ou outra, conta? Aí ele vai lá discutir com o tio, ô tio, mas eu trabalhei para casar com a Raquel, aí o senhor me entrega a Lia. Tudo bem, coitada da Lia, não teve culpa, porque naquela época era obrigado a irmã mais velha a casar, e eu creio que ninguém queria a Lia, coitada. Imagina, boa situação, né, gente? Mas o Senhor vai preparar um varão que vai querer vocês em nome de Jesus. Ai, Deus, ajuda a irmã. Aí, tudo bem. O tio falou assim, então, agora você vai trabalhar mais 7 anos e eu vou te entregar a Raquel. Na minha cabeça, eu achei que ele trabalhou mais 7 anos para depois ficar com a Raquel, mas não foi assim. Na mesma semana, o tio entregou a Raquel, mas ele tinha uma dívida com o tio. Então, ele tinha 2 mulheres. Além disso, ele tinha 2 concubinas. E aí, eu fui estudar um pouquinho sobre Jacó. Nessa época, sabe quantos anos Jacó tinha? Chutem aí, para vocês compartilharem comigo. Vamos ver quem está estudando. Quantos anos Jacó tinha nessa época, vai? Uma de cada vez. Quanto? Vamos, gente, participa. 70 anos, gente, com 4 mulheres. O irmão estava com 70 anos. Ai, eu falei, Jesus, me ajuda. Aí, eu lendo o texto, eu falei, Senhor, ele ficou na barra da mãe dele até os 70.
Então tem uns homens aí que estão na barra da mãe, gente, ainda tem tempo. Ainda tem tempo para sair. 70 anos, ele vai para a casa do tio, fugido, porque tinha enganado o pai, aquela história toda, casa com Lia, casa com Raquel. Aí, Lia tem a madre aberta e tem um monte de filho, casa cheia de filho. 8 filhos a Lia teve, e nada de Raquel ter filho. Teve uma hora que Raquel deu uma de louca, falou assim, ou você me dá filhos, ou eu prefiro morrer. Quem nunca fez isso? Um drama com Deus. Você já fez algum drama com Deus? Raquel fez uns draminha com Deus, aquela coisa toda, mas tinha uma promessa sobre eles. Tinha uma promessa sobre Abraão que acompanhava a vida de Jacó, que a descendência seria grande, e que o Senhor iria levantar um homem grande daquela descendência para poder salvar o mundo. Era uma promessa. Raquel fica grávida. Uau! Conseguiu. Primeiro filho, José. E esse menino foi amado. E quando ele chegou, já tinha alguns irmãos na casa. Eu fico imaginando 2 tendas, a casa cheia de criança correndo, Lia triste num lado, com um monte de filho, agora Raquel feliz com um filho só, e assim foi a vida dele. O pai amava, ensinou ele a ler, ensinou ele a profissão, e ele era muito querido. E os seus irmãos tinham ciúme dele. E o texto diz que quando José começa a crescer, ele começa a ter alguns sonhos. Quem aqui já teve sonho? Eu tenho um monte de sonhos, gente, eu vou anotando tudo. José começa a ter alguns sonhos e ele começa a compartilhar com os irmãos dele os sonhos que ele tem. Eu sonhei com um feixe de trigo, e vocês se prostravam no feixe de trigo. E os irmãos que já não gostavam dele, fique imaginando a cara dos irmãos. Lá vem ele, lá vem esse enxerido, chegou para tomar o nosso lugar, é o queridinho do papai. Pois é. Foi assim que José se sentia naquela casa. Mas ele parecia ser meio inocente, porque mesmo assim, ele continuava contando sonhos. E isso não é diferente de mim e de você. Por muitas vezes nós somos inocentes, contando sonhos para pessoas que não querem sonhar os mesmos sonhos que você. E nem todo mundo vai estar no mesmo projeto que Deus colocou para você. E você precisa entender isso, ter maturidade, de não ficar abrindo a tua boca para todo mundo. Se Deus mostrou para você, fecha a boca. Se Deus mostrou para você, guarda para você e começa a apresentar em oração. Quantos projetos o Senhor mostrou para nós, para Evo, que não é para agora, para daqui 10 anos, 15 anos, e nós já estamos orando por isso. Agora a gente pode sair compartilhando com os nossos inimigos, entregando arma para o inimigo agir e contra-atacar sobre as nossas vidas? Tem muita mulher elogiando o marido para amiga, falando do teu marido, falando dos seus projetos. Eu ia abrir uma loja, daqui a pouco a irmã vai lá e abre a loja que você ia abrir. Porque eu estou gostando daquele menino, daqui a pouco, você falou para a irmã, daqui a pouco ela também começa a gostar daquele mesmo menino. Coincidência. Tem conselheiro para isso, aqui na igreja tem as pastoras, tem os pastores, precisa de um conselho? Olha, Deus me mostrou isso, pastora Lúcia, pastora Lilian, pastora Jo, me ajuda em oração. O Senhor mostrou uma empresa, eu com um laço vermelho, abrindo aquela porta, Deus mostrou aquele carro, Deus mostrou eu numa posição de governo na minha empresa. Você vai falar isso para qualquer um? E o pior de tudo é que é dentro de casa, às vezes tem inimigos dentro de casa, então toma cuidado, porque nem todo mundo tem maturidade para poder entender aquilo que Deus vai fazer sobre você, porque a unção que você carrega é diferente da deles. Era isso que acontecia com José. Em nenhum momento do texto, diz que José se calou, ele contava tudo para os irmãos. E vai fazer o quê, né? Ele não tinha dimensão do que os irmãos poderiam fazer contra ele. O texto diz que o pai dele deu uma túnica bonita para ele, e essa túnica foi o suficiente para poder gerar uma inveja nos irmãos, que tipo assim, por que ele tem aquela túnica brilhante e eu não tenho? Eu não sei o que Deus colocou sobre a tua vida, talvez seja a unção que você carrega, que tem causado inveja em muitas pessoas. Pessoas à sua volta não suportam ver o chamado que Deus tem com você. E quando eles te veem adorando ao Senhor, agradecendo a túnica e a unção que Ele te entregou, eles se incomodam, porque é assim que o inimigo faz. E o texto diz que o pai confiava em José, e os irmãos estavam pastoreando as ovelhas, e um certo dia José vai até lá. Assim como era Davi, que ia lá pegar notícias dos irmãos, José também foi um mensageiro. E a idade deles era até parecida, os dois tinham 17 anos, Davi e José tinham 17 anos quando Deus tirou eles da zona de conforto e lançou eles para o propósito. E aí o pai pede para que ele vá ver os irmãos. Ele chega num lugar, os irmãos não estão ali, alguns viajantes falam, seus irmãos estão em outro lugar. E ele não titubeou, não teve preguiça e foi ter o encontro dos irmãos. Chegando lá, os irmãos olhando para ele, imagina, eram 10 irmãos olhando para ele, 10, sabe o que são 10 homens olhando para ele, ele só tinha 17 anos. E quando ele se aproxima dos irmãos, os irmãos eu fico imaginando o ódio que eles deviam carregar.
Os irmãos pegam ele, arranca, a primeira coisa que ele faz é arrancar a túnica. A primeira coisa que o inimigo quer fazer com você é arrancar a unção que você carrega. E eles acham que a unção está no microfone, talvez seja no instrumento que você toca, então eles tentam te parar no seu chamado, no seu ministério. Eu não sei, talvez seja naquela plaquinha que você segura, e tem gente olhando e fala assim, ela segura a plaquinha melhor que eu. E está gerando inveja nas pessoas, ciúme. Ou outros falam assim, por que todo dia você tem que estar na igreja? E o texto diz que os irmãos tramam e jogam José numa cova. Agora você imagina um menino de 17 anos ser jogado numa cova, no meio do deserto, os seus irmãos olhando de cima, eu fico imaginando ele embaixo. E ali os irmãos planejaram, mataram um animal, sujaram com sangue, levaram a túnica para o pai, e ali a história de José acabou para os irmãos. A inveja, o rancor, o ódio, o lixo emocional é capaz de acabar com a vida de alguém. E por muitas vezes as pessoas que estão à sua volta falam coisas, te machucam, te ferem. Você precisa começar a pedir discernimento para o Senhor, porque essa pessoa está machucada. Está muito machucada e só machuca, só sangra em cima do outro se a pessoa está machucada. E às vezes você está querendo que ela te entregue outra coisa e ela não tem capacidade de te entregar porque ela precisa de cura. E a partir dali começa uma jornada na vida de José. Uma jornada de solidão, de esquecimento, de rejeição. O seu pai chora o seu luto. A família grita com a notícia. Benjamim, que era o irmão mais novo, que já havia perdido a mãe, e José ajudava na criação do irmão. Quando ele sai de lá, o menino era pequeno. E o texto conta que José passou no deserto, os irmãos entregaram como uma mercadoria, como um produto, vendeu o irmão para o Egito, os irmãos não sabiam para onde ele iria, pegaram as moedas da venda do propósito, da venda do chamado, tudo isso pela inveja, pelo orgulho, pelo rancor, tudo isso porque o coração deles estavam sujos. E por muitas vezes isso acontece comigo e com você. Nós como pai e mãe temos que tomar muito cuidado da maneira que tratamos os nossos filhos para não ter diferença. Para que o teu filho não se sinta diminuído ou menor do que o outro. Nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, me ensina a educar. Me ensina que eu trate com amor a todos. Que você não tenha um filho predileto. Porque isso gera na criança, desde pequena, marcas que você não imagina. O rancor que aqueles meninos geraram durante toda a trajetória, gerou uma formação de quadrilha para matar o próprio irmão. José chega no Egito. E quando ele chega no Egito, eles olham para José, a fisionomia do menino, um menino bem vestido, com os dentes inteiros, que sabia falar, que sabia escrever. Então ele foi convidado para trabalhar na casa de Potifar. Naquela casa ele começa a exercer governo. Eu creio que ele começou a cuidar dos cereais, cuidar da cozinha, começou a ajudar na organização da casa, foi ganhando confiança dia a dia. E em nenhum momento na Bíblia fala que José murmurou. Eu li e reli o capítulo inteiro. Em nenhum momento fala que ele reclamou de nada. Em nenhum momento o texto diz que ele chorou. José se escondeu atrás do trabalho. Ele escondeu a dor dele atrás do trabalho. Ele queria mostrar serviço, ele queria provar para o outro que ele merecia estar ali. Talvez com medo de ser lançado novamente numa cova. E ali José começa, trabalhando, executando e calado, em silêncio. O silêncio de José era aqui na terra, mas o céu enxergava o silêncio dele de uma outra forma. O silêncio dele chamou a atenção do céu. Depois de algum tempo trabalhando na casa de Potifar e sendo visto com bons olhos, a esposa de Potifar, com certeza com o espírito de pombagira, olhou para aquele menino que carregava uma unção tão bonita, e começa a planejar, começa a desejá-lo, e tudo começa com um pensamento. Daqui a pouco aquela mulher começa a tramar algo para poder derrubar o José. E assim acontece comigo e com você. Toma cuidado. Porque não é porque você é mulher, que não vai aparecer um doido, que inveja a sua unção e que te deseje. Toma cuidado. E o texto diz que José fugiu dela. Só que ela inventou uma mentira sobre ele. Ele é expulso da casa de Potifar, porque Potifar acredita na esposa, entre aspas. E ele é levado à prisão agora. Um menino que tinha tudo.
que era amado, que o pai dava tudo que ele queria, agora virou escravo. De escravo, prisioneiro, foi parar na prisão. Agora a ficha dele estava suja, como um adúltero, como um abusador, porque foi assim que ela falou, ele tocou em mim, então ele foi visto como um abusador, como um estuprador. Ele era isso? Em nenhum momento ele foi. Mas ele chega na prisão e ele fala que ele não era. Ele justifica. Ele fala, não fiz isso, não foi eu. Em algum momento ele fala isso. Ele chega na prisão calado de novo. Eu falo, José, mas como você consegue ficar calado com tanta coisa? Porque às vezes acontece uma coisinha assim com a gente já... É comigo ou é só comigo, gente? Tem alguém aqui? Ah, é injustiça, isso é injustiça. Deus é o Deus da justiça. Ele se calou, mas o Deus da justiça estava vendo ele. O texto diz que ele fica 2 anos, fala aí, 2 anos, preso. 2 anos aprisionado e naquele lugar ele exerce uma posição de governo. Ele não fica de braço cruzado, ele não fica murmurando, ele não fica jogando papo para fora, ele ocupa a cabeça dele com trabalho, novamente com trabalho, e ele começa a administrar também a prisão. O texto diz que um copeiro e um padeiro tiveram um sonho e ele interpretou o sonho dos dois. O copeiro saindo de lá disse assim, ele disse para o copeiro, lembre-se de mim. O copeiro saiu da prisão, ficou José lá ainda trabalhando. Quantas vezes a gente trabalha, e aí você fala assim, poxa, aquela pessoa vai ver o que eu estou fazendo, o meu esforço. Ela vai reconhecer aquilo que eu estou executando. Ela vai enxergar, lembra de mim, me indica naquela empresa. Lembra de mim quando surgiu uma oportunidade? Você já falou isso para alguém? E a pessoa te esqueceu? E a pessoa cresceu e você ficou para trás? José fez isso. Ele foi esquecido na prisão. 2 anos se passaram até que o copeiro, em um momento, começa a ouvir o faraó contar um sonho sobre umas vacas. Um sonho meio maluco. Umas vacas magras, umas vacas gordas, uns negócios meio estranhos. E aí o copeiro lembrou de José. E aí ele diz, eu estava preso e na prisão eu conheci um hebreu. E esse hebreu interpretou 2 sonhos e deu certinho. O padeiro foi morto e eu fui livre. Mandaram chamar José. Quando José chega na frente do faraó, algumas coisas começam a mudar. Em Gênesis 41, 38, 45, eu encorajo você a ler o texto completo, porque é incrível o que Deus faz. Após ele ser lembrado pelo copeiro, ele é levado da prisão para o palácio, com aquelas roupas ainda de prisioneiro, com a barba grande, com o cabelo grande, todo sujo, com as mãos machucadas. Faraó chama José, conta o sonho, José interpreta o sonho, e aí Faraó diz no texto que ele reconhece que José carrega o Espírito de Deus. Ele diz, esse homem carrega o Espírito de Deus. Existe alguém aqui no Egito que carrega esse Espírito? É assim que vai acontecer com você. Quando você menos esperar, vão falar, chama Fran. Fran, é isso, isso e isso. Existe alguém aqui nessa empresa que carrega essa unção? O que ela carrega é o Espírito Santo de Deus. O que você carrega é poderoso demais. E por muitas vezes a gente não valoriza o que a gente carrega. A unção que você carrega tem um preço gigante. E foi um preço de cruz entregue por você. O próprio faraó, que era um deus politeísta, ele adorava todos os deuses ali, ele adorava um monte de deus, era 7, era tanto deus. Ele reconhece que José tinha algo diferente. Ele carrega o Espírito Santo de Deus. E é assim que eu quero ser reconhecida. Essa mulher carrega o Espírito Santo de Deus. Quando ela começa a falar, eu sinto a presença de Deus. Onde ela chega, o ambiente muda. É assim que a gente precisa ser reconhecida, independente do cenário. O cenário era favorável? Gente, o cenário não era. Era o pior cenário imaginável. Preso injustamente, caluniado como abusador. Ele está na frente do maior homem do mundo naquela época, porque o Egito era uma grande potência. Faraó era o grande, o rei Faraó. E o texto diz que a partir daquele momento que Deus usa o dom de José, até ali ele era José. Só que em nenhum momento da trajetória dele, ele conta a história dele para ninguém. Ele chega no Egito e ele tenta apagar a história dele, sabe? Deletar. Sabe quando você tenta deletar o seu passado? Ninguém sabia quem era José. Ele não contava para ninguém. O silêncio foi a arma que José escolheu para poder sobreviver no Egito. Era sobrevivência.
E o texto diz que Faraó entrega um anel de governo, troca a roupa dele por roupas de linho, que eram roupa de realeza, manda cortar o cabelo, dá aquele banho de roupa nele, chiquérrimo, um estilista para ele, e fala, a partir de agora, eu estou fazendo um cargo para você, você será governador do Egito, e abaixo de você, acima de você só tem eu. Então, ele virou o top do Egito, do nada, de escravo virou o top. Mas só Deus para fazer um negócio desse. É ou não é, gente? O cara acabou de sair da prisão e virar o top do Egito. Deus faz umas coisas e você fica aí, mas Deus, você não está me vendo aqui, eu estou no meu Egito. Deus vai te tirar deste lugar, vai te colocar num lugar de honra. Só que você precisa parar de murmurar, pelo amor de Deus. Dê bom testemunho onde você está. Dê bom testemunho no Egito. Prospere no Egito. A unção que você carrega, onde você for, você vai prosperar. As pessoas à sua volta não vão entender, ela está prosperando, ela está avançando, ela está conseguindo. Por que ela consegue ou não? Por que ela consegue ou não? Ah, ela fez uma faculdade inferior. Eu fiz a Mackenzie, eu não consigo uma vaga. A irmã que fez a inferior vai conseguir, porque ela carrega a unção de Deus. Eu vejo isso, gente, meu esposo estudou na Uninove. Eu estudei na Uni Santana. Estou fazendo metodista, glória a Deus. Não fiz uma USP, não fiz uma Mackenzie, mas o que eu carrego dentro de mim tem mais valor do que um diploma. E a gente acha que a faculdade top é aquela que você merece, mas é você que vai fazer o lugar. Quem faz a faculdade é o aluno. Quem faz a faculdade, o ambiente, é o aluno. Então, pai, pastor, eu não vou me inscrever se não for naquela top. Minha filha, se inscreve na que você pode pagar. Fala, Senhor, me honra nesse lugar. Senhor, coloca os melhores professores nesse lugar. Porque aí sim é testemunho. É fácil. Estudei na USP, fiz Mackenzie, fui para Harvard, aí está fácil você conseguir uma vaga. Agora, estuda numa faculdade simples, aí você conseguiu uma vaga top, aí você vai falar, não tinha como, tinha que ser Deus. E é assim que Deus faz. Faraó troca a roupa dele. Quem gosta de comprar roupa nova aí, gente? Gente, quem não gosta de fazer uma comprinha lá online? Uma comprinha online, vai lá no shopping também, compra uma roupinha nova. Uhul, roupa nova, sapato novo. Vamos fazer o cabelo novo lá no Creative Hair. Né? Compra um anelzão bonito. José não comprou nada, ele ganhou tudo. Ele ganhou um enxoval novo, gente. Você pensando o quê? Um closet novo. José estava morrendo de vez ali. A identidade do menino José estava desaparecendo aos poucos. E para essa posição, o faraó dá um novo nome para ele. E eu fiz um panorama da linha do tempo da vida de José. José foi vendido com 17 anos. Isso está em Gênesis 37, 2. Trabalhou na casa de Potifar, não teve um tempo preciso, mas cerca de 6 meses a 9 meses. Foi preso injustamente, acusado do quê? De estupro pela esposa de Potifar. Ficou cerca de 2 anos preso, após interpretar o sonho para Faraó, ele é liberado dali. O chamado diante do Faraó acontece com 30 anos. Então, dos 17 até os 30, foi processo. Processo. Fala de novo, processo. Fala de novo, porque eu não gostava de falar essa palavra filiberta. Processo. Processo. Não tem como chegar onde Deus quer te colocar se você não quiser passar pelo processo. Porque a maior reclamação das mulheres que sentam no aconselhamento, pastora, mas o processo, eu não queria passar por esse processo, não tem como eu fazer um atalho, não tem como, bonita, processo. E processo leva tempo e cada um tem o seu tempo, para de se comparar com a vizinha aí. Porque a gente é cheio de se comparar, a mulher é complicada, gente, como a gente é complicada. Descomplica, fala para a irmã, descomplica. Descomplica em nome de Jesus. José enfrentou o processo, durante todo o processo, ele se manteve calado. Você não vê ele reclamar, você não vê ele perder a fé, você não vê ele se revoltar. Ele podia ser um revoltado. Você já viu aquele jovem revoltado? Ah, porque meu pai não me deu meu carro zero, porque minha mãe não fez meu jantar. Não tem umas irmãs também revoltadas aí? Eu não conheço nenhum não, mas eu sei que vocês conhecem uns que se revoltam, às vezes até a gente, né? Ele não se revoltou com aquele cenário, ele se manteve calado. Gente, quando eu chegar no céu, fala, José, você é embaçado. Se manter calado nesse processo. Gente, nos processos que eu passei na minha vida, eu vou te falar. Cláudia, você? Amiga, vem pra cá, fica perto da pastora Jô. Vem aqui agora. Gente, é minha amiga, vem pra cá, eu te convidei, você vai ficar aqui perto das minhas convidadas. Gente, bate palma pra ela, é minha amiga. Que é isso? Pode ficar aqui perto da pastora Jô. O que é isso?
Eu estava com saudade. Gente, eu também convido, eu peço para vocês convidar, eu convido o mundo, não é a pastora Fernanda. Convidei a pastora Fernanda, convidei a Cláudia, convidei um monte de gente. Estou feliz de te ver aqui. Onde eu estava, gente? A TDAH tá forte aqui. Onde eu estava? Processo, de novo, vamos para o processo. Tá bom. Vamos lá. A gente enxerga um homem se escondendo atrás do trabalho da excelência. Esse foi o lugar, o esconderijo de José. Foi um esconderijo bom, porque ele conseguiu prosperar ali. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido na prisão, humanamente. Havia motivo de sobra para ele dar uma de louco e sair gritando no Egito, puxando os cabelos. Ou até falando, cadê meu Deus? Porque ele conhecia Deus. Aonde Deus está? Deus me esqueceu aqui? Você vê ele fazendo isso? Eu queria morrer. Você vê ele fazendo isso? Porque eu sei que você dá uma de louca na sua casa e fala assim, eu podia morrer amanhã. Por que Deus não me leva? Oh, meu amor, não leva não. Tem processo ainda. Enquanto o processo não acaba, ele não te leva. E aí, quando você estiver bom, aí, quando estiver tudo top, ele fala, agora vem, que agora você está pronta. E por muitas vezes a gente peca quando a gente pede a morte. E tem muita gente morrendo aos poucos. Morre se escondendo debaixo de uma coberta. Morre se escondendo de todo mundo. Morre com vergonha. Morre bebendo escondido. Morre fumando. Morre na pornografia e vai morrendo. E vai morrendo. Vai morrendo. Você está morrendo aos poucos. Você está conseguindo o que você queria. Morrer espiritualmente. Porque não tem coisa pior do que morrer espiritualmente, que é você ficar parecendo um zumbi. É difícil. José se manteve íntegro, gente. O seu espírito estava inabalável. Um espírito inabalável. Eu falei, gente, que espírito esse homem tem? Um homem forte, Jô. Amiga do céu, a gente está precisando ter umas aulas com José. Que homem forte. Eu fico imaginando ele um homem incrível. Com certeza ele devia ter músculos fortes. Para poder aguentar tanta porrada. Porque o ataque vinha de tudo que era lado. Sabe aquela fase da sua vida que vem ataque de tudo que é lado? Você levanta e fala, Jesus, não é um leão não, está soltando tudo. Abriu a jaula. A palavra diz que a gente tem que matar um leão por dia. Mas tem dia que a gente está matando muitos leões por dia. E aquelas pessoas que eram para te ajudar, estão te enfiando na cova. Aquelas pessoas que eram para te impulsionar, estão te enfiando no buraco. Falando, não, você não é para você não, fica aí. Você vai morrer aí. A tua história vai acabar aí, ó. Mas eles não sabiam, os irmãos de José não sabiam, que quando eles jogaram José naquela cova, o próprio Deus olhou e falou assim, ele está achando que está matando ele, vai virar semente. Vai virar semente. José virou uma semente, por isso que ele tinha aquela unção de prosperidade. E aonde aquela semente chegava, prosperava, fertilizava, o negócio crescia. O mundo inteiro estava em crise, só no Egito tinha fartura, não era por causa do faraó, não, era por causa de José. Então, o lugar que você está, essa empresa está prosperando, sabe por quê? Por causa de você. A sua casa está de pé? Por causa de você. O Senhor tem honrado aquele lugar por causa de você. Por causa da unção que você carrega. E você não valoriza essa unção. Agora José está passando por ele está sendo descaracterizado. O hebreu ficou para trás. Novas roupas, novas vestes. E ele avança. Eu não sei se você já teve o privilégio de decorar uma casa. Quem já decorou uma casa? Com móveis assim, maravilhosos? Pode ser até com móveis simples também, gente. Tudo bem, Marabras também, porque eu já comprei os móveis da Marabras, era maravilhoso. E a gente pode decorar a casa, a gente pode colocar o melhor aromatizador na casa. Eu ganhei um de pitanga maravilhoso do genro. Agora eu tenho genro. Você pode tacar pitanga na casa inteira. Pode ligar até incenso se você quiser. Mas se tiver lixo lá dentro, a vizinhança inteira vai sentir o cheiro. Pode ter o melhor móvel planejado. Se tiver lixo lá dentro, todo mundo à tua volta vai ver aquele lixo. Por muito tempo, José conseguiu esconder o lixo emocional que ele carregava. E o que é esse lixo emocional, pastora? De onde você tirou isso? Traumas da infância, palavras de rejeição, relacionamentos abusivos, vontade de vingança, a falta de perdão, sentimento de inferioridade.
chegou a hora da gente sacudir o tapete. E quando a gente sacode o tapete, não sobe uma poeira grande? E quem tem rinite já sai logo espirrando. Sinusite, então, não tem como. O que a psicologia e a neurociência diz sobre isso? Sobre sentimentos guardados. A psicologia afirma que emoções não processadas não desaparecem do dia para a noite. Aquele ditado, com o tempo passa, não passa. O tempo é o melhor remédio. Quem já ouviu? Só eu que ouvi isso? Meu Deus, eu sou muito antiga mesmo. As emoções tóxicas, elas ficam armazenadas no nosso sistema emocional e viram uma espécie de lixo psíquico. Freud dizia, sentimentos que não são expressados nunca morrem. Eles são enterrados vivos e ressurgem das piores formas. Como que isso pode se manifestar, pastora? Ansiedade, transtorno de sono, irritabilidade, doenças psicossomáticas, dores sem causa médica. Sabe quando você vai no médico, faz um monte de exame e não dá nada? Você faz uma check-up, ressonância, tomografia, ele fala, você não tem nada, irmã. Você não tem nada, nada, o médico está curado. E você fala, está doendo ainda. Tristeza crônica, explosões. O cérebro registra os nossos traumas como uma cicatriz viva. E a neurociência diz que a nossa amígdala, que é a região responsável pelas emoções, ela guarda registros de até 40 anos. Sabe o que é 40 anos? Eu estou com 42, eu sou jovem. Então, eu estou com 2 anos com o meu PC limpo. Porque ela guarda 40 anos de dor. É coisa. E vamos falar, a amígdala é grande? Você já sentiu aquela sensação de nó na garganta? Um negócio que começa a apertar, que parece que você vai morrer. E o seu coração começa a apertar, que você fala, não está normal isso daqui. Eu vivi por anos com esse nó na garganta, entalada. Era anos entalada. E eu não conseguia expressar aquilo. Eu não conseguia nem discernir de onde vinha aquela dor. As memórias emocionais impactam as nossas decisões futuras. A neurociência comprova que as nossas decisões são pautadas nos nossos traumas. Como você se relaciona, como você interpreta o amor, como você vê as pessoas. Se você confia ou não numa pessoa, se você foi traída, para você voltar a confiar vai demorar 40 anos se você não liberar esse lixo. Você tem noção disso? Se você foi rejeitada e você não liberar perdão para essa pessoa, você vai carregar essa rejeição por 40 anos. Sabe o que é 40 anos vivendo presa num cativeiro invisível? Porque a nossa mente é um cativeiro invisível. E existem doenças, existem coisas que a gente acha que é espiritual. Por anos eu orava dentro da minha casa achando que a minha crise conjugal era demônio. Quantas vezes o Vitor falava, sai demônio dela, e eu falava, sai dele também. Quem nunca fez isso? Imaturidade total. Os dois eram inimigos. Você está com um cão, só pode ser o demônio, eu falava. Aí ele vinha, então você também está com um cão? E pronto, e o cão já ia. E o cão olhava para a gente e falava, você não tem nada a ver comigo. Ó, tem hora que o diabo olha para você e fala assim, pode parar de pôr na minha conta. As suas loucuras, você pode parar de pôr na minha conta, é coisa sua. Tem coisa que não é o diabo, não, é a gente mesmo, que demoniza tudo. Infelizmente, a igreja brasileira vive uma frieza espiritual porque está doente emocionalmente. Porque a gente pega todos os diagnósticos psicológicos, abraça esses diagnósticos e fala, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Não, você não tem nada. Você vai deixar tudo na cruz, vai sair limpa. Porque a palavra diz que ele levou tudo, ele levou todas as suas aflições, todas as suas dores naquela cruz. Então você está se crucificando como você quer. Tem peso que a gente carrega porque a gente quer. E você não está mais percebendo que está fedendo. Está feio para você. Está feio. Toda vez que nós entramos em um atrito emocional, ou num momento de choque com o nosso passado, ele pode gerar um nível de estresse tão grande que você fica irreconhecível. Quem aqui já teve uma explosão que a pessoa, você falou, meu, mas não me parece eu. Você fica com vergonha de você fala, meu Deus, o que eu fiz? Vocês nunca, gente? Meu Deus, só eu mesmo.
Sabe o que é isso? É quando a menina tem um encontro com a mulher. José teve um encontro com um menino. E é difícil encontrar com a menina. Mas é necessário olhar para essa menina. Olhar com misericórdia. E falar para essa menina, é possível sim perdoar. É possível sim esquecer. É possível sim deixar na cruz e avançar. Eu não sei quais foram os traumas que você enfrentou em toda a sua infância, em toda a sua juventude, desde a sua fase mocinha, né? Porque tem coisas que a gente não lembra quando é criança. Eu lembro de muitas coisas, eu lembro de coisas quando eu tinha 3, 4 anos, e quando eu lembrava, doía. Hoje não dói mais. E quando eu olho para algumas mulheres e vejo elas presas pela mente, a vontade que dá, eu falo, fica eu e a pastora Jo conversando sobre isso, sobre a frequência que nós estamos carregando, e a gente precisa decidir mudar a frequência. Se aquilo está te fazendo mal, você precisa sair desse lugar. Aí algumas mulheres dizem assim, eu não sei porque eu tenho medo de começar um relacionamento. Pastora, eu não dou certo com ninguém, já namorei com 15, ninguém dá certo. Será que o problema é eles ou é você? Pastora, eu estou casada, mas eu não queria estar casada, meu marido é complicado. Ele é complicado ou é você? Pastora, meu marido está endemoniado. É ele que está endemoniado ou é você? Pastora, meus filhos são rebeldes demais, eles não me respeitam. Você não governa você como você quer governar a tua casa. O Senhor está nos convidando a gerar governo sobre nós, sobre as nossas emoções. A palavra diz que a nossa mente, ela sofre uma transformação, sede transformados pela renovação da tua mente. É necessário uma transformação de mente, ressignificar algumas coisas. Não tem como você tentar apagar o passado, não tem como, para de tentar apagar. Que quanto mais você tenta apagar, mais você se desgasta. Você precisa olhar para o passado com misericórdia. Enfrentar as pessoas que te traíram, que te enganaram, que mentiram contra você, que te caluniaram, que te jogaram no buraco, que te deixaram na hora que você mais precisava. Aquelas pessoas que tinham que te proteger e não te protegeram. Aquele homem que te tocou indevidamente e ainda hoje você lembra dele. Aquelas palavras que falaram para você a infância inteira e toda hora Satanás usa daquilo e fica soprando na tua cabeça que você não é capaz, que não é para você. Olha para você. O que você precisa entender é que você é queridinha de Jesus. E quando nós somos queridinha do Abba, tudo muda. Vamos ter ciúme de você mesmo, está tudo bem. Estou lhe ligando. Pode ficar com ciúme de mim mesmo. Eu não vou mais fugir do meu passado, não. Cadê o passado? Enfrenta. Recentemente, quando foi a primeira conferência Metamorfose? 6 anos, tem? 6 anos. Na conferência Metamorfose, foi a primeira vez que eu ministrei brevemente se eu podia chamar aquilo de ministração, foi um vômito. Foi a primeira vez que eu vomitei quem eu era. E quando eu vomitei quem eu era, as pessoas que estavam envolvidas no vômito, ficou com vergonha do vômito. Mas o vômito era meu. Desculpe a palavra, sei que é hora do almoço. Por que eu digo vomitei? Porque era sujeira, tudo que eu guardava, aquelas mágoas, porque quando você vai guardando, vai gerando um negócio. E na metamorfose eu decidi, eu falei, cara, eu vou viver isso, eu não quero mais. E quem estava aqui nessa conferência viu isso. Aquela Vanessa, que estava olhando para a menina lá do passado, falando, acabou, chega, acabou. Eu estou dando um basta nisso. Eu vou tomar as rédeas das minhas emoções. Porque o espiritual eu já tinha entregado para Deus, mas as minhas emoções eu não estava tendo autocontrole. Eu não conseguia dominar a mim mesma. E algumas pessoas ouvindo meu testemunho, pessoas próximas, parentes, ficaram muito tristes de eu ter contado da forma que eu contei. Por que você contou a tua história? A história é minha. Ah, mas você trabalhou de empregada doméstica na minha casa, mas vou fazer o quê? É mentira? Ah, mas tua mãe foi abusada, ninguém precisa saber. É minha história. Ela liberou eu contar. Eu não vou falar uma coisa que... Porque ela também já foi liberta disso. Mas as pessoas à minha volta se incomodaram em ver que eu estava sendo liberta. E quando você for liberta, minha filha, vai incomodar muita gente. Porque você vai jogar o mau cheiro. Você fala, eu não quero mais isso não, se vocês quiserem carregar isso. Passou metamorfose, passou florescer, chegou nas estações.
Falei, Deus, eu tenho que perdoar essas pessoas, né? Passou tanto tempo. E eu perdi o contato, assim, cara. Eu não sei se você tem parente próximo e tem parente que você não vê, que só te acompanha pelo Instagram. Vocês têm parente assim também? Que não fala com você, mas te segue e vê tudo lá. Glória a Deus, aleluia. Só eu tenho. Aí, eu não tenho contato, não frequento a casa, eu sou muito reservada. O máximo que eu vou é a casa da minha mãe. É o máximo. E aí eu decidi ligar para algumas pessoas para pedir perdão. Eu tinha que pedir perdão? Eu pedi perdão. Perdão se eu expus com a minha sujeira a nudez deles. Perdão por não ter reconhecido, talvez, que quando eu trabalhei naquelas casas, era um abrigo. A pessoa achava que estava me abrigando. E eu enxergava como um trabalho escravo. Então, a visão da menina era diferente da visão do adulto. Pedi perdão para algumas pessoas, eu não tenho vergonha de falar isso, pedi perdão mesmo. Eu constrangi aquelas pessoas em amor. Mas foi 2 anos, gente, eu ruminando, porque eu não queria pedir perdão. Eu falava para a Carol, eu não fiz nada, esse povo é complicado, sua família. E quando elas receberam as ligações, elas ficaram assustadas com a minha reação. E aí elas me pediram perdão. Perdão por não ter visto o que nós fizemos com você. Perdão. Perdão porque você foi roubada na sua infância. Perdão. Porque quando você tinha que estar brincando, você estava lavando o banheiro. Perdão. Quando eu disse que você ia ser uma prostituta, e hoje eu vejo você como uma família. Perdão. Quando eu disse que você era uma vergonha, e eu tenho orgulho de mostrar quem você é. Perdão. O perdão é o caminho que a gente deve escolher. José tinha 2 opções. Ele tinha 2 caminhos. O texto diz que ele encontra os seus irmãos que vêm buscar abrigo, comida no Egito. E ele tinha 2 caminhos. E o texto diz que, a princípio, o menino José começa a fazer um jogo de vingança. Ele chama os irmãos, começa a perguntar onde está Benjamim, manda buscar Benjamim, porque ele queria saber se Benjamim estava bem. Ele começa a fazer com os irmãos aquilo que os irmãos fizeram com ele. E eu lendo esse texto ontem, o Senhor falou, filha, sabe o que acontece? Por muitas vezes, a gente fala do outro, mas na primeira oportunidade a gente faz igualzinho. Você não pode ser aquilo que fizeram com você. Você não pode reescrever o que fizeram com você. Você não pode tratar as pessoas como você foi tratada. Você precisa se posicionar e falar assim, eu não vou fazer o que fizeram comigo. A minha filha não merece, o meu esposo não merece. Você não merece isso. E por um tempo, José, menino, imaturo, começou a fazer um jogo com seus irmãos. O texto diz que ele coloca uma taça de prata para poder ameaçar o irmão, dizer que ele tinha roubado. Olha só o que ele fez. Acho que ele pensou assim, eles vão sentir na pele o que eu passei. Os irmãos vai e volta, pega Benjamim vem, aquele auê todo que vocês já sabem, a novela do José. Que coisa! Eu falei, José, você é terrível, hein? Ele precisava de vingança. Ele precisava de vingança. Na posição que você está hoje, você não precisa mais se vingar, meu amor. Para de se vingar. Esse sentimento vai gerar um câncer em você. Se José tivesse decidido prender os irmãos, a história não seria essa. José escolheu o caminho do perdão, e perdoar é difícil. Porque perdoar não é um sentimento, eu estou sentindo que eu devo perdoar a fulana que falou mal de mim, o ciclano que me traiu. Eu estou sentindo de perdoar. Você não sente de perdoar, você decide perdoar, está na palavra. 70 vezes 7 é decisão, eu decido perdoar, Senhor. Me ajuda a digerir isso. Me ajuda a dissipar esse sentimento de raiva, de rancor, de ódio. Porque fica, a gente é ser humano. Ou só eu que sou ser humano e fico meio brabinha de vez em quando? Só eu, meninas? Aí o corpo da gente sente. Quem já teve alergia no corpo, um monte de alergia, um negócio na cabeça, e dá umas alergias, umas coceiras, e você vai no médico? Emocional. Não é demônio não, tá? Emocional. Ai, e a psicologia falou que o teu corpo vai falar por você. Gastrite nervosa, dores no peito, palpitação, queda de cabelo, unhas fracas, enxaqueca constante, crise de pânico, meu pai. Nem precisa levantar a mão. Ansiedade. E é uma ansiedade. Compulsão alimentar. José se escondeu no trabalho. Se escondeu na excelência. Glória a Deus pela vida dele, que ele não comeu que nem eu.
Por anos eu guardei as minhas emoções. E se tiver uma irmã dormindo do seu lado, é hora de acordar ela. Olha para ela e fala assim, acorda, que não é hora de dormir. Não, mas fala com coragem, acorda. Por anos eu guardei as emoções, o sentimento de rejeição paterna, o sentimento de inferioridade, as palavras de maldição, o fracasso do meu casamento. Eu me intoxiquei, descontei tudo isso na comida. Eu comia as minhas emoções. Eu comia se eu estava feliz. Eu comia se eu estivesse triste. Eu comia se eu estivesse com raiva também. Se eu estivesse com ódio, eu ia comer mais. E se eu estivesse com medo? Eu ia comer também. Eu cheguei a 113 quilos, no meu auge da beleza. No meu auge do meu lixo. Até que eu precisei encarar quem eu era. E o que eu estava fazendo comigo, com o corpo, com o templo do Espírito Santo. Quando eu olhei para mim e me vi, eu tive vergonha. Porque eu estava intoxicando o templo. Sujando algo que ele fez tão perfeito. E eu passei por um processo de silêncio. E o silêncio foi difícil para mim. Porque eu sou muito falante, eu sou muito expressiva. Eu sou amiga de todo mundo, eu quero estar com todo mundo. E nesse processo que eu me vi, a vergonha era tanta, é um negócio tão louco que a gente passa, quem passou por isso sabe. Que eu me introverti, e eu queria entender. E eu falava, Senhor, traz luz, mostra para mim, mostra para mim, mostra para mim. Eu me afastei das minhas melhores amigas. Eu me afastei da minha mãe, da minha irmã. Pastora Jo, nossa, quantas vezes ela me abraçou falando, eu sinto falta de você. Porque o processo que você enfrenta, as pessoas à sua volta sofrem junto. E só quem é de verdade permanece. E foi difícil para mim reconhecer que eu estava descontando tudo, a minha ansiedade, a minha insatisfação, o meu sentimento de inferioridade, de não estar pronta, de não estar apta. E eu descontava tudo ali. Era no doce, era no que fosse, gente. Eu comia 8 pães por dia. 8 pães por dia. Eu comia até me sentir entalada. Era do mesmo jeito que eu estava entalada emocionalmente. Há 6 anos atrás eu comecei a colocar tudo para fora e foi difícil. Foi difícil, foi um processo. Falei, processo. E nesse processo o Senhor mostrou quem eu era. Para Ele, não para os outros. Porque eu cheguei a um ponto na minha vida que eu não me importo com o que você pensa sobre mim. Está tudo bem. Você tem todo o direito de pensar o que você quiser. Mas eu sei o que o meu Deus pensa sobre mim. E isso para mim é o suficiente. E nesse processo de se reconhecer, de resgate de identidade, de resgate de quem eu era, da Vanessa, filha, não da Vanessa serva, da Vanessa amada, não da Vanessa rejeitada, da Vanessa que foi planejada, não fruto de abuso. Eu descontei muita gente à minha volta. Meu esposo sofreu muito, coitado, ele aguentou. Ele aguentou. Ele passou pelos processos dele e eu passei pelos meus. E visivelmente, conforme eu fui deixando peso na cruz, fui deixando peso na cruz, de cada trauma passado que eu fui liberando perdão. Preciso liberar perdão, gente. Eu precisei liberar perdão para mim, precisei liberar perdão para o meu esposo, para o meu pai, para minha mãe, para as minhas tias, para as pessoas que me feriram na infância. Eu precisei liberar perdão. Enquanto eu não perdoei, eu continuei pesada emocionalmente. Algumas mulheres se escondem no trabalho, outras se escondem no quarto escuro. Outras se escondem no vício da bebida, nas drogas, ou até no sexo ilícito. Expressar cura e reprimir adoece. Tanto a psicologia quanto a neurociência são unânimes em afirmar: a cura emocional começa quando a dor é reconhecida e verbalizada com segurança. O choro de José foi um sinal da cura começando. Assim como José precisou enfrentar os seus sentimentos para viver totalmente curado e viver o plano de Deus, ele precisou olhar para dentro. A psicologia e a Bíblia concordam que negar os seus sentimentos não nos fortalece, nos endurece.
Enfrentar com Deus o que sentimos é o que transforma. A máscara de Zafenate Paneia iria cair. José virou uma referência pública, mas ele se escondia uma dor privada. O nome era novo, a roupa era nova, a autorização para governar ele tinha, mas ele não governava suas próprias emoções. 13 anos de processo para que ele chegasse a ser Zafenate Paneia. E isso não mudou o que ele sentia dentro do coração dele. O anel de brilhante, a roupa nova não mudou o sentimento dele. O encontro com o passado mostrou que José carregava dores em sua alma, sujeiras e lixos emocionais. Quando José se nega a enfrentar os seus irmãos e planeja todo aquele circo para tentar, de alguma forma, se vingar deles, e Deus chama a atenção de José e fala para ele falar quem ele era, porque até ali todo mundo só conhecia o governador. O texto diz em Gênesis 45, 2, que José chorou tão alto que todo o palácio de Faraó ouviu. A primeira vez e única que José chorou. 22 anos depois de todo esse processo, foi a única vez que esse homem chorou. Imagina o choro que deu para ouvir 18 quilômetros de onde ele estava. E o texto diz que ele fala para os seus irmãos: eu sou José, porque os irmãos não estavam reconhecendo ele. Ele fala de novo: eu sou José, aquele que vocês venderam, porque só os irmãos sabiam do segredo. Nem Benjamim sabia que ele tinha sido vendido. Quando José traz a O Egito foi um lugar que Deus escolheu para usar José. As raízes do lixo interior: raiva de quem o vendeu, a rejeição de quem deveria amá-lo, o medo de confiar, a vingança, a vontade de se vingar. Mas, ao invés disso, o que José fez? José decidiu perdoar. O que contamina a gente não é o que está ao nosso redor, é aquilo que a gente carrega dentro de nós. O perdão é o começo da cura. Em Colossenses 3,13 diz assim: suportei uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Você lembra que todos os dias, quando você pede perdão, o Senhor te perdoa na hora? E não fica ali jogando na sua cara aquilo que você fez? É assim que você tem que fazer com quem te feriu. É liberar perdão e passar uma borracha. Enquanto você não liberar perdão, esse passado vai ficar te assombrando. Hoje é o dia de você liberar esse lixo. Libera essa pessoa, libera você, para viver o novo de Deus. Algumas lições que eu aprendo com José: o tempo está curto. O tempo está curto mesmo, eu aprendo com ele, o tempo é sempre curto. Não esconda a dor com o sucesso, o tempo não cura, só Deus cura. Não tenha vergonha da sua história, seja fiel no anonimato. Perdoar não é esquecer, é libertar a si mesmo. Você não é o que aconteceu com você. Fala assim: eu não sou o que aconteceu comigo. Você pode governar o Egito, mas se não governar a si mesmo, de nada vale. Não aceite a identidade da dor, aceite a identidade do céu. Chorar não é fraqueza, é cura. A menina ferida hoje vai encontrar a mulher que está sendo sarada. O Espírito Santo hoje quer te mostrar as áreas que ele precisa limpar no seu coração. Enquanto eu estou ministrando aqui, eu tenho certeza que o Senhor está ministrando ao seu coração e trazendo algumas coisas à tona. E não é para você ficar chorando aqui e se lamentando e sentir essa dor. E, ai, pastora, você vai ficar aqui me fazendo chorar. Não, gente. É para doer uma vez só. Acabou. Tem que liberar perdão? Libera. Liga para a pessoa, chama a pessoa, libera perdão. Se ela já morreu, libera em oração. Se quiser uma oração, a gente ora e libera. Eu preciso que você saia daqui leve para viver esse novo tempo. Não tem como você chegar no novo tempo desse jeito. Toda ruim, cheia de bagagem. Você já pensou você ganhar uma casa linda, planejada, do Senhor, maravilhosa, você chegar lá cheio de saco de lixo? É isso que vocês estão fazendo. Deus está carregando a igreja para rumo ao propósito, a terra prometida. E sabe qual é a bagagem que a igreja quer levar? Lixo do passado. Não tem como a gente viver o novo de Deus carregando o lixo do passado. Não tem como. Eu estou pronta para viver o novo. Quem está pronta? Eu estou pronta. Você venceu por fora, mas ainda estava chorando por dentro, até hoje, parou de chorar. O dia de limpar o coração foi marcado para o dia de hoje. E o Senhor vai te libertar hoje, eu creio assim.
Eu imagino que uma grande faxina vai dar início hoje. Toda rejeição, abandono afetivo, abusos emocional, verbal, físico, sexual, palavras malditas, traição, vingança, ressentimento, vergonha de si, injustiça, humilhação, culpa carregada por anos. O Senhor está esvaziando a lixeira. Não sou eu que estou esvaziando, é o próprio Deus que vai esvaziar hoje. Nós liberamos acesso, Ele vai fazer uma limpeza, vai ficar com cheiro de pinho-sol aí, em nome de Jesus. Você vai ficar cheirosinha. Hoje o céu parou para cuidar da sua alma. Parou tudo, vamos cuidar dela agora. Ela cuida de todo mundo, agora eu vou cuidar dela. Você não cuida de todo mundo? Deixa o Senhor cuidar de você. Deixa Ele tocar em você. Assim como José precisou chorar alto, o que estava engasgado, entalado há anos. O Senhor vai abrir algumas portas para que você possa ter liberdade para poder fazer esse choro e esbravejar logo de uma vez por toda, fazer um barulho na terra que já foi ouvido no céu, para que você possa ser liberta emocionalmente. Para de falar que é o demônio, que é as suas emoções que você não consegue controlar. O demônio está olhando para você e falando, não é demônio não, querida, você está toda descontrolada. Se ajeita aí, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e fale, Senhor, me ajuda a controlar as minhas emoções. Eu não consigo sozinho. Tira de mim toda tristeza, toda a bagagem do passado. Eu libero perdão para mim mesma e renuncio todos os pesos que eu tenho carregado até aqui. A menina ferida hoje está sendo curada para que a mulher forte possa governar com sabedoria, leveza e propósito. Hoje eu deixo todo o lixo emocional aos pés da cruz. Eu escolho perdoar e me libertar. A mulher que eu sou está pronta para viver o novo de Deus. Não carrego mais culpa, rejeição ou vergonha. A partir de hoje, eu caminho livre e curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero completar falando o que José fez com a família dele. Em Gênesis 45 diz assim, o louvor pode ir subindo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou adiante de vocês para conservar nossa sucessão na terra e para vos preservar a vida como um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim o meu Deus. Habitarás na terra de Gozém e estará perto de mim, tu e teus filhos. A terra de Gozém significa terra de cultivo, isso em hebraico, mas no grego, terra de Gozém significa terra de gozo, de alegria, terra de um novo tempo. Sabe o que é um novo tempo? Tinha como ele liberar acesso para a família dele, para Gozém, se ele não perdoasse? Tem coisas que você ainda não viveu porque você não liberou perdão. O Senhor está liberando, o passaporte de Gozém está na tua mão hoje. Terra fértil. Está todo mundo em crise, mas a terra é fértil. Os campos estão cheios, prontos para a colheita. Mas é necessário perdão. É necessário liberar esse peso, essa culpa, esse rancor, para você poder acessar esse lugar. Nessa terra, a família de José toda veio morar, se alimentou, trabalhou, as crianças cresceram ali, José continuou prosperando, e José, agora, todo o Egito conhecia a história de José. O texto diz que quando ele começa a chorar, Faraó começa a entender a história dele. Em alguns momentos nós choramos e as pessoas à nossa volta não entendem. Alguns momentos nós passamos por crises e as pessoas à nossa volta não entendem. Porque a crise que o Senhor te coloca é para que você possa usar como trampolim para o novo tempo. Não é para você morrer aí, querida. Fala para ela, não é para você morrer nesse lugar. A sua história não acabou na cova. A sua história não acabou na prisão. A sua história está começando agora. Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai alcançar a tua família inteira. Vai mudar a história da família toda. Quem crê? Quem crê se coloca de pé e dá um aplauso para o Senhor. Nós estamos acessando Gozém. E não tem como entrar em Gozém sem um grande grito de guerra, porque eu estou entrando em Gozém.
lugar de gozo, de prosperidade, de fartura, fertilidade, alegria. A dor acabou. Gozeia marca um novo tempo na tua vida. Gozeia marca um novo tempo na tua história. Você é o passaporte da tua casa para Gozeia. Passaporte na tua mão liberado. E nós vamos entrar em Gozeia com um grande grito de guerra. Quem vai me ajudar com um grito de guerra aí? Eu deixo na cruz toda a raiva, toda a ansiedade, todo o passado, aqueles que me feriram, eu perdoo hoje. Eu libero acesso para minha família a viver o novo de Deus. Senhor, eu estou pronta. Eu quero viver algo novo. Muda a minha história, muda a minha vida, e que eu seja reconhecida, porque eu carrego a tua presença. Glória a Deus. Enquanto o louvor vai cantar uma canção, se você quiser receber uma oração, você pode vir aqui à frente, as pastoras vão orar com você. Nós estamos acessando esse novo lugar de um novo tempo de Deus. Quem quiser receber uma oração pode vir aqui. Se essa palavra falou o seu coração, pode vir. Pastora Lúcia, pastora Lilian, pastora Jo vai estar orando por vocês e liberando. Se tem alguém que queira aceitar Jesus hoje, também a hora é agora. Se tiver alguém que queira aceitar Jesus, levanta a sua mão, vem aqui que eu vou orar com você. Ou não, pastor, eu quero me reconciliar hoje, eu quero voltar para os braços do Senhor, agora é o momento. Eu quero orar com você, você pode sair do teu lugar, eu vou estar orando por você, e nós já estamos acabando. Tem alguém que queira aceitar Jesus? Eu não consigo ver nenhuma mão erguida. Vença essas correntes, esse cativeiro. Você estava aprisionado até hoje, mas agora acabou. Acabou, a dor acabou. O seu passado não te prende mais. Se você quiser se reconciliar, vem aqui na frente, eu preciso te ver. O louvor vai cantar uma canção enquanto as pastoras oram. E nós já estamos encerrando o culto. Nós já estamos encerrando o culto. Mas se eu fosse você, eu não saía daqui sem receber uma unção diferente. Porque para acessar Gozeia, você vai tem que estar cheia de uma unção nova. Você vai precisar de energia para poder colher tantos frutos. Frutos que você nem mereceu, talvez. Ah, Senhor, como é lindo Gozeia. Como é lindo viver os seus planos, Senhor. A vida de José estava nos planos de Deus. O Senhor não falhou no plano. Tudo foi plano de Deus. Deus calculou tudo que aconteceu na tua vida. Foi tudo calculado. Deus usou essa pessoa para te ferir, era necessário. Deus usou essa pessoa para te trair, era necessário. Falou isso de você, era necessário. Tudo que aconteceu na minha e na tua vida foi plano de Deus, não foi erro de Deus. Tudo isso é para que você possa ter a autoridade para liberar e libertar outras mulheres. O seu testemunho não é vergonha, é unção liberada para esse novo tempo. Unção liberada para esse novo tempo. Unção liberada para esse novo tempo. Eu quero viver